Deixa-me só ver se isto já está apto a projetar. Compartilhar a tela e vamos embora. Ora bem, então dizia eu agora que vamos estudar modos diferentes de engordar. A gente, quando engorda, pode fazê-lo de maneiras diferentes. E é o que vamos aqui agora começar. Reparem o que é a desgraça, por exemplo, se engordei, isto está aqui, quer dizer. Quando a gente abre-se um abdômen, não, a gente não, que eu não sou cirurgião, de facto, isto é a desgraça. E este tecido, apesar de subcutâneo, quando é abdominal, já é um bocadinho pior que o outro. Portanto, já falámos, nem todo o peso a mais significa ser gordo. Portanto, ser gordo é ter excesso de gordura, que está no tecido subcutâneo. Portanto, todo o obeso é gordo, nem todo o gordo é obeso. Ser obeso é ser muito gordo. Como irão estudar, ou podemos definir pelo índice de massa corporal, que é tal peso a dividir pelo quadrado da altura em metros, a partir de 30,0, ou quando a percentagem de massa gorda é superior, respectivamente, a 25% nos homens ou 32% nas mulheres. Os outros gordos não são obesos, são pré-obesos, porque para lá caminham. Eu já vos tinha mostrado este quadro do desenvolvimento do tecido adiposo, não vale a pena repetir o que eu disse, mas estamos a falar dos diferentes modos de engordar. Quando eu falei da fisiologia normal, que o tecido é para encolher e para se expandir, portanto, a expansão fisiológica é uma ligeira hipertrofia dos adipócitos do adulto, porque já mete mais gordura. Quando temos o drama que temos hoje da obesidade infantil e juvenil, em que as crianças não se mexem e comem o que não devem, e os papás deixaram de ter a palavra não no vocabulário da língua portuguesa, a portuguesa e das outras línguas ocidentais, se eles estão na fase hiperplásica, evidentemente que a obesidade infantil é hiperplásica. Ou seja, a obesidade infantil difere da do adulto porque é, sobretudo, à custa de terem muito mais adipócitos do que deveriam ter. O que vai ter pior prognóstico no futuro, quando ele vier à consulta em adulto, porque é um adulto que tem muito mais adipócitos do que um adulto igualmente gordo que só começou a engordar depois de adulto, em que o mecanismo vai ser hipertrófico. Qual é o problema? Porque é que isto tem pior prognóstico de normalização? É que se eu quiser reduzir a massa gorda, como ele tem muito mais adipócitos do que devia, cada um vai ter que ter níveis infrafisiológicos de gordura para que o total de gordura a multiplicar por tantos adipócitos tenha uma massa gorda total normal. O que é que isto quer dizer? Leptina baixa. Informa ao sistema nervoso central, estou com fome, dá-me de comer. Com certeza. Portanto, esta gente que vem com obesidade hiperplásica resiste muito pior às abordagens alimentares. Mas vão ter menos consequências metabólicas, porque, como vamos ver, o pior na disfunção do adipócito é quando ele é hipertrófico, que é o que acontece quando a obesidade é adquirida a partir da idade do fim de 20 e tal anos, 22, 25. Mais corrigível, mas piores consequências metabólicas, porque a hipertrofia do tecido adiposo leva a um conjunto de coisas que eu vou falar já de seguida. E lembrem-se que quanto mais hipertrófico, mais hiperinsulinémia, porque vai resistir à insulina, mais hipertrofia dos adipócitos por lipogênese, e há um círculo vicioso. Está mal escrita a palavra círculo, peço desculpa. Portanto, a maioria dos obesos são hiperinsulinémicos. A outra diferença, estamos a falar do tópico diferentes maneiras de engordar. A outra diferença de falar disto é por sexo. Toda a gente sabe, não era preciso estar os órgãos sexuais à vista, que à esquerda é mulher, que à direita é homem. Porquê? Porque as formas corporais, quer esqueléticas, quer a deposição da gordura, neste caso pouca, são pessoas magras, varia de sexo para sexo. Nas mulheres, a cintura e o perímetro abdominal é menor que no homem, o perímetro da anca é maior que no homem. Quando estes indivíduos começam a engordar, obviamente que vão meter a gordura onde é suposto, pelos seus genes de sexo, que a vão meter. Para desgraça dos homens, os homens metem na parte abdominal, quase sempre naquele horrível panículo que vos mostrei, e abdominal profundo, a gordura das tromboses, dos infartos, da diabetes, a que faz mal à saúde. E o que é engraçado é que os machos, como estão nas tintas para isso, não procuram a atenção médica quando deviam, então estão nas tintas. E acham-se uns atletas. As fêmeas é ao contrário.
É celulite, ai Jesus, que desgraça, é as que alimentam e as que sustentam a pagar as clínicas de controle de peso, mesmo quando estão magrinhas, e esquecem-se que isto é protetor de saúde pelas razões que eu já expliquei. Paradoxos da sociedade. E quando eles ficam muito gordos, a analogia que se usa com base nestas proporções, a mulher engorda a pera e o homem engorda a maçã. Pera de cintura estreita e grande rabo, grande bunda, grande coxa, e pelo contrário o homem à maçã, grande pança e a perna já está fininha. Isto são características sexuais ligadas ao sexo. Então, eu tenho duas maneiras de engordar e já vou explicar esta figura. Comecemos por ver a expansão fisiológica. É apenas uma questão quantitativa. É mais frequente nas mulheres, como eu acabei de dizer, sobretudo pré-menopáusicas, quando as mulheres deixam de ter as hormonas sexuais, passam a ser umas homenzinhas do ponto de vista metabólico e passam a engordar na barriga ao homem. Portanto, é a parte verde. Eu tenho aqui um bocadinho de tecido adiposo, tenho aqui representados com adipocítos, aqui há alguns macrófagos do tecido conjuntivo, aqui há alguns vasos, isto aumenta um bocadinho, temos aqui uma zona, mais adipócitos um bocadinho maiores, maior zona, mas mais ou menos a mesma proporção de macrófagos, áreas, mesmo as que estão mais longe dos vasos, com pressão de oxigênio normal, ok, portanto não há hipóxia deste tecido, aumenta muito a lipogênese, baixa a lipólise, é o tal armazém de que elas não se conseguem ver livres. Parênteses, na prática clínica é muito mais difícil emagrecer uma mulher do que emagrecer um homem, porque faz parte da sua natureza sexual. A mulher foi feita para engravidar, agora querem mudar a natureza. Mas pronto, e portanto, é aquilo que nós chamamos expansão segura do tecido adiposo. Agora vamos ver o contrário, a expansão patológica. A expansão disfuncional que leva àquilo que nós chamamos de tecido adiposo disfuncional. Olha, reparem que tem muito mais percentagem de macrófagos, portanto células do sistema imunitário, do que tinha aqui. Tenho zonas distantes dos vasos que já têm menor pressão de oxigênio do que aqui, zonas hipóxicas e que, como tal, vão gerar fibrose, aqui representada por estas fibrazinhas e componente inflamatório. Estes adipocitos estão a produzir muito mais lipólise para o sangue, com todas as consequências da dislipidemia, chamamos a isto de expansão patológica. E mais, estas fibras, às tantas, vão inibir a capacidade do adipocito esticar ainda mais, se continuar a haver balanço positivo, e este enche até não fartar, as mulheres que o digam. Então, quando este tecido adiposo, fruto do que eu acabei de dizer, não consegue expandir mais, inflama, fibrosa. Se a pessoa continua a engordar, se não cabe lá mais gordura, para onde é que vai agora a gordura? Para novas localizações de tecido adiposo. O tal a gordura ectópica. Agora vai-se começar a depositar gordura onde não deve. Profunda abdominal, a tal perivisceral e a tal gordura intra-órgãos. Desgraça completa em termos metabólicos de agressão. E desde o início, que se forma a gordura ectópica, é disfuncional desde o início, e a disfuncionalidade desta gordura tem a ver com várias coisas. Portanto, nós temos aqui uma situação de balanço positivo, porque come mais do que o que gasta, das duas uma, modelado por fatores genéticos ou outros, ou tem boa capacidade de expansão do tecido adiposo, ou não tem. Se não tem, tem tecido adiposo disfuncional, o tal que está encarnado, e quando continua a carregar gordura e já lá não cabe mais, intraperitoneal, intrahepática, intracardíaca, intramuscular, intrarrenal, intrapancreática, por exemplo, agravando a função da célula beta e agravando a diabetes. É isto que está aqui em baixo, neste é o conjunto das localizações de gordura ectópica. Eu comecei esta aula a dizer que isto é um tecido conjuntivo. Tem matriz, tem fibras, tem células imunocompetentes e tem adipócitos. A gordura disfuncional vai ser disfuncional a estes 4 níveis, como iremos ver de seguida. E queria chamar a atenção, já vimos na fibrose, queria chamar a atenção para estas duas últimas que estão a cor, a nível das células imunitárias de qualquer tecido conjuntivo.
Em condições fisiológicas, o tipo de macrófago que existe no tecido adiposo é do tipo M2, cujas citoquinas são favoráveis à saúde. São anti-inflamatórias, nomeadamente porque produz o antagonista do receptor da interleucina 1 e produz interleucina 10, que é benéfica, e que promove a sensibilidade à insulina. Quando este tecido vira disfuncional, algumas das adipoquinas que ele vai produzir por ação autóctona ou paráquina vão transformar esta população de macrófagos residentes num outro tipo e vai recrutá-los da circulação e ele passa a ter um predomínio não de macrófago M2, mas de macrófago M1 com forte ação inflamatória que liberta citoquinas inflamatórias para a corrente sanguínea, gerando um estado inflamatório sistémico que pode ser medido, por exemplo, pelo aumento da proteína C reativa. E, por outro lado, este quadro, com mediadores inflamatórios circulantes, vai perpetuar em círculo vicioso a inflamação do tecido adiposo e temos aqui a pescadinha de rabo na boca. Além disso, muitas destas citoquinas, nomeadamente o TNF-alfa, mas não só, vão promover a resistência à insulina e por isso vocês percebem o que eu disse, que a diabetes tipo 2, que tem a ver com resistência à insulina, é a filha mais velha da obesidade, leia-se obesidade profunda visceral e não subcutânea. Portanto, em suma, a obesidade associa-se a este switch M2, M1, e isto leva-nos a este novo conceito muito giro, que é o imunometabolismo. De tal maneira que nós sabemos que hoje uma obesidade grave é um estado de inflamação latente, o que levou alguns autores há alguns anos a terem posto aquela história que eles chamavam a hipótese do solo comum. Se vocês repararem este solo, esta terra é um infiltrado inflamatório, neutrófagos, macrófagos e companhia, onde a planta da diabetes, insulinoresistência e a planta da doença aterosclerótica cardiovascular disease crescem em paralelo. De facto, hoje em dia, nas doenças crónicas, temos um conjunto delas que se devem a várias coisas que nos agridem, não apenas a obesidade, que nos dão um estado de inflamação, subclinical inflammation chronic, mas uma delas, como está aqui marcado, é a obesidade. E, por fim, o tecido adiposo ectópico também mexe com o padrão secretório das tais adipoquinas. Adipocitos bons produzem adipoquinas boas para a saúde, não só a interleucina 10 que eu falei antes, como esta outra hormona extraordinária que ainda não vos tinha falado, importantíssima, que é inadmissível, por isso eu vos falo dela neste bloco endócrino-metabólico, que é a adiponectina, promove sensibilidade à insulina, isto é para saber, anti-aterosclerótica, anti-agregante plaquetária, portanto com ação antitrombótica, e pelo contrário, as adipoquinas produzidas pelos adipocitos viscerais profundos e ectópicos produzem citoquinas inflamatórias, induzem uma diminuição do outro que fica incapaz de produzir a adiponectina protetora por substâncias inibidoras que vêm do tecido profundo, etc. Portanto, também temos uma má ou uma boa função endócrina. Portanto, um tecido adiposo subcutâneo saudável produz metaleptina, de que já falei e não vou repetir, muita adiponectina, interleucinas anti-inflamatórias e cumpre a sua função do ovário periférico. O tecido ectópico produz adipoquinas inflamatórias, adipoquinas promotores de resistência à insulina a trabalhar para a diabetes e adipoquinas protrombóticas. Devem ter estudado no vosso bloco de sangue este PAI e o Plasminogen Activator Inhibitor. Portanto, em resumo, uma obesidade não saudável, muito hipertrófica, pouco tecido castanho, padrão alterado de secreção de adipocitos, hipóxia, remodeling, fibrose e gordura ectópica, onde no fígado, visceral, à volta do coração e dos vasos, intrapancreáticas, intramuscular e intrarenal. E vamos para o nosso último tópico deste seminário. É evidente que se eu tenho modos diferentes de engordar, vou ter consequências médicas diferentes do engordar. No quarto ano, já não estarei nesta faculdade, quando vocês estiverem no quarto ano, vou-me embora agora, é breve prazo, mas alguém vos dará o chamado síndrome metabólica ou cardiometabólica associado à obesidade, por resistência à insulina,
Portanto, como eu disse, a diabetes tipo 2 é a filha mais velha desta obesidade, hipertensão, dislipidemia, etc. Isto pertence ao problema cardiovascular e metabólico. Mas tem mais, caro. Depois tem outras complicações que são mais prováveis. Não é que um obeso tenha que ter tudo, mas tudo isto num obeso disfuncional é mais provável. Outras alterações metabólicas que não tenham a ver com as encarnadas, um asmático, as pedras da vesícula, a litíase biliar, a hiperprodução de ácido úrico, a ação promotora de vários cancros por mecanismos, que não vou falar agora, de hiperinsulinemia e de fatores de crescimento, e ainda aquilo que é independente de questões metabólicas, que é a sobrecarga mecânica, a apneia noturna por invasão de gordura nas vias respiratórias altas, a dificuldade da insuficiência respiratória, porque é uma caixa torácica cheia de gordura, as insuficiências venosas por dificuldade de retorno dos membros inferiores, as hérnias abdominais e o refluxo gastroesofágico pelo aumento de pressão intraabdominal e, sobretudo, o problema ortopédico do desgaste precoce das articulações. Bom, tem aqui não vou comentar, leio-no em casa, um comentário, desculpa, uma infografia das comorbilidades no adulto nos vários aparelhos e sistemas da obesidade e aqui uma infografia das comorbilidades na criança e no jovem. Chamar a atenção que NAFLD é Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, que quando inflama dá a NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis. Queria-vos dizer esta. E este PCOS é uma outra situação muito frequente, que eu trato muitas doenças destas, que é o Polycystic Ovarian Syndrome, conversa que ficará para o vosso quarto ano. Pronto. Ou seja, ninguém discute que isto é uma mulher. Ninguém discute que isto é um homem. Esta não tem complicações cardiometabólicas, ou se as tem, não tem a ver com a sua obesidade. Ela tem aqui um filtro protetor, por muito feio que seja e por muito dinheiro que gaste para se ver livre dele, que obviamente quando chega a esta fase já não se vê livre. E este tem aqui uma fábrica de infarto, de diabetes, de trombose e assim sucessivamente. Portanto, as grandes complicações da obesidade têm a ver com a deposição ectópica, e a mais frequente e mais fácil de observar das ectópicas é a profunda intraperitoneal e retroperitoneal. Como este gráfico mostra, eu tenho aqui um engenheiro muito barrigudo, com toda a alteração aqui desta sua componente metabólica, tenho aqui representado a cor de laranja, o seu visceral adipose tissue, e aqui a amarelo claro, o perímetro exterior, e se basta que este indivíduo tenha pequenas perdas de peso total, os tais 5 a 10%, que quando são bem conduzidos, sobretudo quando há exercício físico associado, pela razão que eu já disse atrás dos receptores beta, esta perda não é proporcional. Perde mais visceral adipose tissue do que do resto. Pode estar mais ou menos com a mesma dimensão que tinha ali exterior, mas o tecido visceral baixou, o que vai dar logo uma melhoria cardiometabólica, que medicamente é o que nos interessa no manejo da obesidade e não tanto a questão estética para pôr a roupa da irmã mais nova. Estima-se que por cada diminuição de 1 centímetro de cintura corresponde a qualquer coisa, num doente virgem de perdas de peso, a qualquer coisa como uma descida, e 1 centímetro não é especial, de 3 a 4% do seu tecido adiposo visceral. Então temos agora uns conceitos novos, que é bom ficarem familiarizados com eles desde o princípio do regime de engorda. Isto é, se eu viver em balanço energético positivo cronicamente, das duas uma, ou tenho um tecido com boa capacidade de expandir e tenho um subcutâneo adipose tissue healthy, saudável, porque tem alta expansibilidade, elas ficam muito tristes, mas é aquilo que a gente chama uma obesidade metabolicamente saudável, mais frequente nas mulheres pré-menopáusicas, e tenho um tecido pouco expansível que responde com um componente de tecido disfuncional e tenho o síndrome metabólica, a doença cardiovascular e a diabetes tipo 2 associada à obesidade. Portanto, a gente fala de uma obesidade metabolicamente saudável e metabolicamente anormal, que também, obviamente, pode aparecer nas mulheres, tudo depende da barriga e não só. Portanto, em repetição, eu posso ter uma obesidade sem grandes complicações metabólicas e posso ter uma obesidade com complicações metabólicas. Depois tenho aqui
uma situação intermédia, que é o MONIU, mas isso é clínica pura, já ficaria para mais tarde, mas agora também o saber não ocupa lugar, que é o Metabolic Obese Normal Weight, ou seja, normal weight, não é bem normal weight, é o tal pré-obeso, é o índice de massa corporal entre os 25 e os 30, um bocadinho de excesso de peso, que ainda não é a grande obesidade, mas que já lhe induz alterações metabólicas. E tem aqui representadas, reparem, por exemplo, no metabolicamente anormal, a quantidade de gordura intravisceral comparada com o outro. Reparem a gigantesca hipertrofia destes adipocítos comparados com estes. Aqui a grande diminuição da sensibilidade à insulina, está a caminhar para a diabetes, e deste não. E como eu vos disse atrás, às vezes basta pequeno. Quando as pessoas ficam obesas, infelizmente a grande maioria pinga para o lado da metabolicamente não saudável. Hoje em dia, um dos temas de congresso, quem está nesta área, é qual é a quantidade de peso que tem que se perder para fazer a transição de uma obesidade não saudável para uma com menos alterações metabólicas, como este quadro mostra, às vezes com pequenas descidas de índice de massa corporal, às vezes é o suficiente para verem aqui, FPG significa Fast Plasma Glucose, glicemia em jejum, colesterol HDL, triglicéridos, blood pressure, pressão arterial, como isto melhora logo e volta a piorar e volta a melhorar e sem precisarem de perdas de peso gigantescas, os tais 5 a 10% do peso. E por isso eu termino esta aula com a minha frase favorita, que é: não há obesidade, há obesidades, tal como em medicina, e vocês estão no curso de medicina, não há doenças, há doentes. Não há hipertensão, há hipertensões. Não há cancro, há cancros, por aí fora. Depende do contexto, depende da genética, depende da gravidade. No caso da obesidade, tem causa secundária ou não? É causa medicamentosa, é por hipotiroidismo, há uma causa que a gente está a tomar muita cortisona, um cortisol para tratar uma artrite reumatoide. Podemos deitar-lhe a mão a isso, é de causa medicamentosa, psicofármacos ou não? De que idade de início? É hiperplásico ou é hipertrófico? Qual é o grau? Qual é o índice de massa corporal? Qual é a porcentagem de massa gorda? Onde é que está? É mais androide? É mais abdominal ou é mais ginoide, mais subcutânea? É só obesidade? É só aumento de massa gorda? Ou está associado, como é frequente nos idosos, a uma diminuição quer da massa muscular, quer da massa óssea? É um tecido adiposo mais funcional ou disfuncional? Responde melhor ou pior à terapêutica, seja de dieta, seja de exercício, seja farmacológico. Das comorbilidades que eu já vos mostrei, quais é que já provocou, o que é que eu vou ter que tratar? Em medicina, os doentes são todos diferentes e aqui não há razão para que seja diferente. E apenas um quadrinho final bonito, porque eu gosto muito da aplicação médica do exercício físico, já falei dele neste seminário uma vez ou duas. O exercício faz mais do que gastar calorias no controle de peso. Eu disse-vos há bocado que o maior órgão endócrino do corpo é a massa muscular. A maioria das substâncias que ele produz para a circulação chamam-se mioquinas. Eu tenho uma aula na minha cadeira, no quarto ano, de mioquinas, por analogia às adipoquinas, e elas mexem com tudo e mais alguma coisa. Curiosamente, as mioquinas, a maioria delas só é produzida quando os músculos estão ativos, não as produzem em repouso. E vão fazer imensas coisas. Olha, uma delas é aumentar um bocadinho a percentagem de tecido branco em castanho. E isto significa que o músculo esquelético vai ter um conjunto de situações, juntamente com outros fatores ligados ao exercício, as catecolaminas da cipatocotonia, os péptidos natriuréticos, tudo isto concorre para aumentar um bocadinho a quantidade de adiposo castanho e, além disso, e voltando aos macrófagos, o exercício só por si inverte, não completamente, mas parcialmente, aquele switch metabólico dos macrófagos M2PM1 que o exercício procura interromper. Não era uma aula sobre exercício, obviamente, mas esta referência rápida, dado que falámos hoje de alguns desses mecanismos. Pronto, era isto que eu tinha para vos dizer sobre estas aulas. Acho que era importante ter-vos focado este tópico. Vamos ficar por aqui. Eu espero que ainda hoje, mais tardar amanhã, vos mande nos avisos os links destas aulas de YouTube. Aliás, vou já parar a gravação. No fim, e pronto.
Se tiverem alguma dúvida, a gente vê-se para a semana lá em cima, na Covilhã, ou mandem mails que já o têm. Se alguém quer dizer alguma coisa, ou posso perguntar até, ou posso encerrar a reunião. Professora, eu tinha só uma questão, até mais por curiosidade da parte do Põe lá a exercício. tua câmara para eu te ver. Ok. Diz. A minha questão era se a acumulação de gordura de que falámos há pouco nos homens, como têm receptores adrenérgicos, o que não acontece na gordura gluteofemoral, significa que os homens têm uma maior facilidade de perderem essa mesma gordura através da atividade Muito bem, física do que as exatamente. mulheres? Há várias razões pelas quais emagrecer um homem é mais difícil que emagrecer uma mulher. Elas que o digam quando estão gordas. Uma delas, que não a única, é essa, porque o homem engorda sobretudo onde lhe faz mal, mas a única coisa boa que essa gordura tem é, dizendo de outra maneira, ainda é mais dor de alma um homem não, sob este ponto de vista, um homem não fazer exercício do que uma mulher. Porque a gordura do homem é mais responsiva ao exercício do que a da mulher. Ok, muito obrigada. Exatamente. Mais alguma coisa? Bom estudo, bom trabalho e até para a semana. Vou fechar a reunião. Adeus, boa tarde.